Você já sentiu um vazio inexplicável? Uma sensação de que algo fundamental está faltando, mesmo quando sua vida externa parece completa? Um desconforto persistente que nenhuma conquista material, relacionamento ou experiência consegue realmente preencher? Não é coincidência. Não é uma falha sua. É o sintoma de uma condição existencial que Nietzsche diagnosticou com precisão profética há mais de um século. Friedrich Nietzsche, talvez o filósofo mais perspicaz sobre a psique moderna, anunciou algo perturbador através do personagem do homem louco, em A Gaia Ciência. Deus está morto, e fomos nós que o matamos. Esta não era uma declaração teológica simplista, mas um diagnóstico cultural devastador. O que ele realmente queria dizer era que o fundamento transcendental que dava sentido e ordem ao mundo ocidental havia colapsado. Não apenas a ideia de um ser divino, mas todo o edifício metafísico que sustentava valores, significado e propósito. O que você descobrirá nos próximos minutos vai desafiar profundamente sua compreensão sobre por que você se sente tão inquieto na era de ouro do conforto material. Vai expor a origem do vazio que você tenta desesperadamente preencher com consumo, distrações digitais, relacionamentos superficiais e busca frenética por satisfação. Como Nietzsche advertiu, o deserto cresce, ai daquele que abriga desertos dentro de si. O grande colapso, a anatomia do vazio moderno. Deus está morto, Deus permanece morto, e nós o matamos. Como nos consolaremos, os assassinos dos assassinos? Esta proclamação dramática de Nietzsche revelava algo profundo sobre a condição moderna. Não foi apenas a ideia de uma divindade que colapsou, mas todo o sistema de significado que ela sustentava. Este é o fundamento do vazio que você sente. Mas o que exatamente significa este colapso que Nietzsche identificou como a origem da nossa inquietação moderna? Não é simplesmente um declínio da religiosidade formal. É algo muito mais fundamental. É a desintegração de todo o framework que fornecia respostas às grandes perguntas da existência. É a perda do que Nietzsche chamaria de horizontes, as estruturas de significado que organizavam a experiência humana e davam sentido até mesmo ao sofrimento. Pense em como, em apenas alguns séculos, perdemos a certeza de um plano cósmico que dá propósito ao sofrimento, a ideia de uma ordem moral objetiva inscrita na estrutura da realidade, a convicção de que a história tem uma direção e significado inerentes, a crença em valores transcendentais que existem independentemente de nós. Nietzsche chamaria esta perda de o maior evento recente, um terremoto existencial cujas réplicas continuamos a sentir, mesmo quando não reconhecemos sua origem. Como ele escreveu, o que aconteceu, no fundo, foi o colapso da interpretação cristã do mundo, com seu direito à verdade agora milenar. E este colapso deixou um abismo que nenhuma quantidade de tecnologia, conforto ou entretenimento consegue preencher. Pare agora e pergunte a si mesmo: quanto do seu desconforto existencial vem dessa sensação de que, no fundo, não há nada sólido sustentando os valores e significados que você adota? Quanto da sua inquietação é realmente uma forma de vertigem diante deste abismo? Os 3 sintomas do vazio. Qual está te consumindo? Nietzsche, sempre atento aos diferentes tipos psicológicos, identificaria 3 manifestações distintas deste vazio existencial. Compreender qual predomina em você é crucial para a sua libertação. Sintoma 1. O niilismo passivo, a paralisia do significado. O que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam. Falta o fim, falta a resposta ao porquê. Este primeiro sintoma se manifesta como uma forma de exaustão existencial, uma sensação de que nada realmente importa, de que não há razão fundamental para qualquer esforço ou direção. Os sinais incluem fadiga persistente que nenhum descanso alivia, incapacidade de se entusiasmar verdadeiramente com projetos ou objetivos, sensação de que todas as atividades são igualmente insignificantes, dificuldade em encontrar razões convincentes para escolhas importantes. Como Nietzsche observaria, a sensação de sem-valor foi alcançada quando se compreende que nem Deus, nem existência, nem valores morais interpretam o caráter geral da existência. Pergunte a si mesmo:
Quanto da sua apatia e falta de direção vem não de circunstâncias externas, mas desta sensação profunda de que não há razão fundamentada para escolher um caminho sobre outro. Sintoma 2. O escapismo frenético, a fuga do vazio. O homem prefere querer o nada a nada querer. O segundo sintoma é caracterizado não pela paralisia, mas pela hiperatividade. Uma busca desesperada por distrações, estímulos e experiências que possam temporariamente mascarar o vazio subjacente. Os sinais incluem necessidade compulsiva de estimulação constante, incapacidade de ficar sozinho com seus próprios pensamentos, consumismo excessivo de experiências e posses, busca por estados alterados de consciência, scrolling infinito em telas. Como Nietzsche notou, o tédio é a linha de pesca para quem tem profundidade. Mas em vez de permitir que este tédio nos leve à contemplação profunda, fugimos dele através de distrações cada vez mais intensas. Reflita. Quanto do seu consumo de mídia, substâncias, relacionamentos e experiências é motivado não por genuíno interesse, mas pela necessidade de evitar o confronto com o vazio interior? Sintoma 3. O fanatismo compensatório, a negação do abismo. A convicção é mais perigosa para a verdade do que a mentira. O terceiro sintoma, talvez o mais socialmente destrutivo, é a adesão fanática a ideologias, identidades ou sistemas de crença que prometem preencher o vazio com certezas absolutas. Os sinais incluem adesão rígida a ideologias, intolerância, extrema a ambiguidades e incertezas, identificação excessiva com grupos que oferecem significado absoluto, necessidade de demonizar os que pensam diferentemente, busca por pureza ideológica. Como Nietzsche observou, a necessidade de certeza não é a necessidade de verdade. O fanático não busca a verdade, mas o alívio psicológico que vem de ter respostas definitivas para tudo. Pergunte-se honestamente, quanto das suas convicções mais fervorosas é motivado não pela busca genuína da verdade, mas pela necessidade de escapar da vertigem existencial do talvez? Se você se identificou fortemente com qualquer destes sintomas, está experimentando exatamente o que Nietzsche diagnosticou: uma manifestação específica do vazio existencial que surge do colapso dos fundamentos transcendentais. As falsas soluções. Por que nada está preenchendo seu vazio? Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Esta observação de Nietzsche revela a raiz do problema. Na ausência de um porquê convincente, mesmo as circunstâncias mais confortáveis se tornam insuportáveis. E é precisamente este porquê fundamental que foi perdido com o colapso dos horizontes transcendentais. Nietzsche identificou várias falsas soluções que tentamos usar para preencher este vazio existencial, todas fundamentalmente inadequadas. A ilusão do consumo material. Quem tem pouco é menos possuído. Talvez a resposta mais comum ao vazio existencial na sociedade moderna, a tentativa de preenchê-lo com aquisições materiais e experiências consumíveis. A lógica subjacente é que se apenas tivéssemos o suficiente, o carro certo, a casa certa, as roupas certas, as viagens certas, o vazio seria finalmente preenchido. Como Nietzsche teria observado, esta abordagem confunde categorias. Tenta resolver um problema existencial com uma solução material. É como tentar curar uma doença espiritual com antibióticos. Simplesmente não aborda a verdadeira causa. O refúgio no entretenimento perpétuo. O desespero não é o resultado de uma doença. A doença é que é o resultado do desespero. Outra solução moderna. A imersão constante em entretenimento, mídia social e estimulação digital. A estratégia é clara. Se mantivermos nossa atenção perpetuamente ocupada, talvez nunca tenhamos que confrontar o vazio subjacente. Para Nietzsche, esta seria a manifestação do que ele chamava de último homem, aquele que busca apenas conforto e distrações pequenas, que tem seu pequeno prazer para o dia e seu pequeno prazer para a noite. A cientificismo como religião substituta. Mesmo depois da morte de Deus, ainda há sombras dele nas cavernas. Uma terceira solução inadequada. Transformar a ciência de um método de investigação em uma cosmovisão completa que responde a perguntas que estão fundamentalmente além do seu escopo. Como Nietzsche observou,
A ciência hoje em dia não tem crenças, mas isso não a impede de ter seus próprios instintos. Esperar que a ciência empírica forneça respostas para questões de significado, propósito e valor é, para Nietzsche, um tipo de superstição moderna, uma tentativa de reintroduzir a certeza transcendental pela porta dos fundos. O retorno ao fundamentalismo. Desconfio de todos os sistematizadores e os evito. A vontade de sistema é uma falta de integridade. Talvez a solução mais perigosa, a regressão a formas rígidas e literalistas de sistemas de crença tradicionais como resposta ao vazio. Esta abordagem tenta negar o colapso dos horizontes transcendentais através da insistência dogmática em sua validade contínua. Para Nietzsche, esta é a resposta menos honesta ao problema. Uma recusa em aceitar a realidade da situação moderna e enfrentar suas implicações. Como ele escreveu, a fé significa não querer saber o que é verdadeiro. O mais perturbador é perceber como todas estas soluções, apesar de sua inadequação fundamental, são precisamente aquelas que nossa sociedade promove mais agressivamente como remédios para a inquietação existencial. Reflita agora. Quantas destas soluções você já tentou? Apenas para descobrir que o vazio persiste, talvez momentaneamente mascarado, mas nunca verdadeiramente preenchido. As consequências invisíveis. O preço do vazio não confrontado. Quando lutamos contra monstros, devemos ter cuidado para não nos tornarmos monstros. E quando olhamos longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de nós. Esta advertência de Nietzsche revela o verdadeiro perigo do vazio existencial não confrontado. As consequências de viver com este abismo interior não são apenas psicológicas, mas transformativas. Elas gradualmente redesenham o terreno da alma. A epidemia de ansiedade. Nosso tempo é um tempo de ansiedade. Ansiedade e desespero. A consequência mais imediata que Nietzsche identificaria. A ansiedade generalizada que caracteriza a vida moderna. Sem um horizonte de significado para contextualizar as preocupações cotidianas, cada decisão, cada problema, cada incerteza adquire um peso existencial desproporcional. Como ele observaria, todo preconceito vem das entranhas. Estar sentado dentro delas é algo que o espírito não permite a si mesmo. A ansiedade moderna é frequentemente este estar sentado nas entranhas. Uma fixação em preocupações superficiais que mascara a inquietação existencial mais profunda. O colapso da atenção. Tudo o que é profundo ama a máscara. Para Nietzsche, a capacidade de atenção profunda está intimamente ligada à capacidade de encontrar significado. Quando o significado colapsa, a atenção se fragmenta, criando o fenômeno moderno de mentes perpetuamente distraídas, incapazes de foco sustentado. Como ele escreveria hoje, a mente moderna não tem foco porque não tem centro. Sem um núcleo de valores fundamentais e significado, a consciência se torna como um líquido que se espalha em todas as direções, incapaz de concentração. A incapacidade para o trágico. É necessário ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Talvez a consequência mais sutil que Nietzsche identificaria. A perda da capacidade de integrar o trágico na vida. Sem um horizonte transcendental, o sofrimento perde qualquer possibilidade de significado, tornando-se simplesmente um absurdo a ser evitado a todo custo. Isso cria o que poderíamos chamar de fragilidade existencial, uma incapacidade de enfrentar as dimensões inevitavelmente dolorosas da vida humana sem desintegração psicológica. Como Nietzsche observou, para viver sozinho é preciso ser um animal ou um deus, diz Aristóteles. Há um terceiro caso. É preciso ser ambos, um filósofo. O ressentimento generalizado. O ressentimento é uma reação a estímulos perniciosos e emoções hostis que, por alguma razão, são suprimidas e substituídas por juízos imaginários de culpa. Finalmente, Nietzsche identificaria o crescimento do ressentimento como consequência do vazio não confrontado. Na ausência de significado intrínseco, a tendência humana é culpar algo ou alguém por este vazio, criando uma cultura de vitimização e antagonismo. Como ele escreveu, o homem prefere querer o nada a nada querer. E, frequentemente, este querer o nada
Se manifesta como ressentimento contra os percebidos como responsáveis pela nossa condição. Pare agora e considere. Quanto dos seus padrões de pensamento, comportamento e emoção são moldados não por quem você realmente é, mas por estratégias inconscientes para evitar o confronto com este vazio fundamental. A diferença entre uma vida dominada por estas consequências e uma vida vivida em confronto honesto com o abismo é o preço real que você paga por não enfrentar o vazio existencial. A transvaloração dos valores. O caminho nietzscheano para além do vazio. Torne-se quem você é. Esta talvez seja a instrução mais profunda de Nietzsche e a chave para enfrentar o vazio existencial. Não é um convite para descobrir alguma essência pré-determinada, mas um chamado para criar ativamente significado num universo que não oferece garantias transcendentais. Para Nietzsche, superar o vazio existencial não é uma questão de encontrar um novo absoluto para substituir os antigos, nem de simplesmente aceitar o niilismo passivo. É algo mais radical. É transformar completamente sua relação com o significado através do que ele chamava de transvaloração dos valores. Como fazer isso na prática? Passo 1. O confronto com o abismo. Para que nasça a estrela dançante, é preciso ainda ter o caos dentro de si. O primeiro passo é o mais difícil e o mais necessário. Olhar diretamente para o abismo sem recuar. É reconhecer honestamente que os fundamentos transcendentais desmoronaram e que nenhuma quantidade de consumo, distração ou dogma pode verdadeiramente reconstruí-los. Este é o estágio que Nietzsche chamaria de a morte de Deus como evento existencial. O momento em que você enfrenta plenamente as implicações do colapso dos horizontes de significado que sustentavam a civilização ocidental. Pergunte-se: posso olhar honestamente para o abismo da existência sem significado garantido? Posso enfrentar a possibilidade de que não há plano cósmico, ordem moral objetiva ou propósito transcendental sem recorrer a falsas consolações? Passo 2. O amor fati, amar o destino. Minha fórmula para a grandeza no ser humano é amor fati, não querer nada diferente do que é. O segundo passo é cultivar o que Nietzsche chamava de amor fati, a capacidade de amar o destino, de abraçar a vida em sua totalidade, incluindo todo o sofrimento, limitação e finitude. Não é resignação passiva, mas afirmação ativa, uma valorização consciente da vida precisamente em sua ausência de garantias transcendentais. É encontrar beleza e significado não apesar da falta de fundamento absoluto, mas através dela. Como Nietzsche escreveu, para ver as coisas mais belas, às vezes é preciso deixá-las ir. No contexto do vazio existencial, isso significa deixar ir a necessidade de certezas absolutas para descobrir uma forma mais autêntica de significado. Este passo exige que você pergunte: como seria viver como se cada momento da minha existência fosse justificado por si mesmo, não por referência a algum padrão transcendental ou propósito cósmico? Passo 3. A criação de valores. Não existem fatos, apenas interpretações. O terceiro passo é o mais criativo. Reconhecer que na ausência de valores transcendentais, temos a assustadora liberdade e responsabilidade de criar nossos próprios valores. Para Nietzsche, este é o verdadeiro significado de ser humano após a morte de Deus. Não encontrar valores, mas criá-los. Não descobrir significado, mas gerá-lo ativamente através da expressão da vontade de poder em seu sentido mais nobre. Como ele escreveu, o homem é o animal avaliador. Este passo exige perguntar: que valores eu escolheria afirmar se reconhecesse que não há fundamento absoluto para qualquer sistema moral? O que eu consideraria significativo se aceitasse a responsabilidade total por criar significado em vez de descobri-lo? Passo 4. O Übermensch. Além do humano, eu vos ensino o além do homem. O homem é algo que deve ser superado. O passo final e mais radical na visão de Nietzsche. Cultivar o que ele chamava de Übermensch. Não um super-homem literal, mas um modo de ser que transcende tanto o niilismo passivo quanto as ilusões consoladoras. É o ser humano que enfrentou o vazio, abraçou a responsabilidade terrível de criar valores na ausência de garantias e ainda assim afirma a vida com alegria trágica.
não apesar de sua falta de fundamento, mas através dela. Como Nietzsche proclamou, o homem é uma corda, atada entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo. Este caminho nietzscheano não é fácil. Requer coragem para enfrentar o vazio sem recorrer a consolações fáceis, força para assumir a responsabilidade de criar significado num universo indiferente e criatividade para forjar valores que afirmam a vida mesmo na ausência de garantias transcendentais. Mas a alternativa? Continuar oscilando entre o desespero nihilista e as falsas consolações, nunca verdadeiramente confrontando ou superando o vazio que corrói silenciosamente sua capacidade de experimentar a vida em sua plenitude. Como Nietzsche advertiu, o último homem é aquele que torna tudo pequeno. Aplicações práticas, exercícios nietzscheanos para enfrentar o vazio. O destino do homem deve ser cumprido no tempo presente. Só assim o futuro pode se formar. Fiel a esta máxima, Nietzsche enfatizava que a transformação verdadeira não vem apenas da compreensão teórica, mas da prática concreta. Podemos extrair de sua filosofia exercícios poderosos para confrontar e transcender o vazio existencial. Exercício 1. A meditação do eterno retorno. Dedique 30 minutos para este poderoso experimento mental. Encontre um local tranquilo onde você não será perturbado. Contemple profundamente a ideia nietzscheana do eterno retorno, a noção de que você viverá esta mesma vida, exatamente como é, infinitas vezes. Pergunte-se, se eu tivesse que viver esta mesma vida repetidamente pela eternidade, o que eu mudaria agora? Identifique aspectos da sua vida que não suportariam esta repetição eterna. Comprometa-se com uma mudança concreta baseada nesta reflexão. Como Nietzsche diria, viva de tal modo que desejes viver novamente. Esta é a tarefa. Exercício 2. A prática da criação de valores. Realize este poderoso exercício de criação de significado. Identifique uma área da sua vida onde você sente o vazio mais intensamente. Pergunte-se, se não houvesse padrões externos de significado, que valor eu mesmo criaria aqui? Formule conscientemente um valor que afirma a vida, mesmo sabendo que é sua criação. Estabeleça um ritual ou prática concreta que encarne este valor. Pratique-o por 21 dias, observando como sua relação com o vazio se transforma, como Nietzsche escreveu. Criar novos valores. Isso nem mesmo o leão pode fazer. Mas criar liberdade para a nova criação, isso está no poder do leão. Exercício 3. O cultivo da perspectiva trágica. Desenvolva deliberadamente uma relação afirmativa com o trágico. Identifique uma dificuldade ou sofrimento atual em sua vida. Em vez de buscar apenas escapar dele, pergunte: como este sofrimento poderia me fortalecer? Explore como esta dificuldade específica poderia ser integrada à sua vida como parte necessária. Pratique descrever esta dificuldade como um elemento que não desvaloriza, mas potencialmente enriquece sua existência. Como Nietzsche observou, o que não me mata me fortalece. Exercício 4. A prática da solidão produtiva. Cultive a capacidade de enfrentar o vazio diretamente. Comprometa-se com períodos regulares de solidão completa. Comece com 1 hora, aumente gradualmente. Durante este tempo, evite todas as distrações, sem telefone, livros, música ou qualquer estímulo externo. Quando surgir o impulso de fuga do desconforto, observe-o sem ceder. Use este espaço para explorar suas próprias profundezas sem o ruído da influência externa. Como Nietzsche dizia, seja, pelo bem, menos uma vez, tão inteiramente você mesmo que nada externo te perturbe. Exercício 5. A experimentação existencial. Pratique a liberdade que vem da ausência de fundamentos absolutos. Identifique uma convenção social ou expectativa que você segue automaticamente. Por 1 semana, experimente conscientemente uma abordagem diferente. Observe como se sente quando liberto da necessidade de conformidade. Reflita sobre como esta liberdade de experimentação poderia ser estendida a outras áreas. Como Nietzsche afirmou, o homem maduro é aquele que recuperou a seriedade que tinha, quando criança, ao brincar. Comece hoje mesmo com um destes exercícios. Como Nietzsche disse, a vida é um experimento para aquele que quer saber. Além do vazio,
A vida como obra de arte. Devemos considerar perdido cada dia em que não dançamos pelo menos uma vez. Para concluir nossa jornada, vamos explorar a visão mais elevada de Nietzsche, uma vida além do vazio existencial, uma existência que transforma a ausência de fundamentos transcendentais não em motivo de desespero, mas em oportunidade para a criação autêntica. Para Nietzsche, superar o vazio existencial não é o fim da jornada. É apenas o início de uma forma completamente nova de existir. Uma existência que ele comparava à transformação do espírito em suas 3 metamorfoses. Do camelo que carrega fardos, valores impostos, para o leão que diz não, libertação dos absolutos, e, finalmente, para a criança que cria novos valores, vida como expressão artística. O que isso significa na prática? A vida como obra de arte. É somente como fenômeno estético que a existência e o mundo estão eternamente justificados. A pessoa que superou o vazio existencial desenvolve o que podemos chamar de perspectiva estética sobre a própria vida, vendo-a não como algo a ser julgado por padrões externos, mas como uma criação artística única. É a diferença entre perguntar, esta vida está correta? E perguntar, esta vida é bela, é expressiva, é autêntica? Como Nietzsche escreveu, nós, os novos, os sem nome, os difíceis de entender, nós, os nascidos prematuramente de um futuro ainda não provado, precisamos para um novo fim, também de um novo meio, ou seja, de uma nova saúde, mais forte, mais engenhosa, mais resistente, mais audaz e mais alegre do que todas as saúdes que houve até agora. A inocência do devir. Na verdadeira inocência do devir, você é livre de toda culpa. Paradoxalmente, a pessoa que confrontou plenamente o colapso dos horizontes transcendentais frequentemente descobre uma forma de inocência que Nietzsche chamava de inocência do devir, uma libertação da necessidade de justificar constantemente a existência por referência a padrões externos. É a diferença entre uma vida vivida defensivamente, sempre buscando validação, e uma vida vivida afirmativamente, como expressão espontânea da própria natureza. Como Nietzsche observou, o homem é uma corda, atada entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo. A alegria trágica. Sem música, a vida seria um erro. A pessoa que transcendeu o vazio existencial desenvolve o que Nietzsche chamava de alegria trágica, uma capacidade de afirmar a vida não apesar de suas dimensões trágicas, sofrimento, limitação, mortalidade, mas parcialmente por causa delas. É a diferença entre a busca desesperada por uma felicidade sem sombras e a capacidade de encontrar beleza e significado precisamente no jogo de luz e escuridão que constitui a experiência humana. Como Nietzsche disse, é preciso ter ainda caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. A grande saúde Nietzsche falava sobre o que chamava de grande saúde, um estado de vitalidade psicológica e espiritual que surge não da negação do abismo existencial, mas do seu pleno confronto e integração. A pessoa que cultivou esta grande saúde não está imune ao vazio, mas sua relação com ele é fundamentalmente transformada. Em vez de ser uma ausência a ser preenchida desesperadamente, torna-se um espaço de possibilidade criativa. Como ele disse, existem alturas da alma das quais nem mesmo a tragédia parece trágica. Esta forma de existência não está reservada para gênios ou seres extraordinários. É o direito de nascença de qualquer pessoa disposta a confrontar honestamente o vazio existencial e assumir a terrível responsabilidade de criar significado num universo que não oferece garantias. Conclusão. A coragem é sua escolha. Torne-se quem você é. A mensagem final de Nietzsche sobre o vazio existencial é tanto desafiadora quanto libertadora. Você não precisa continuar fugindo desesperadamente do abismo através de distrações, consumo ou dogmas rígidos. Como Nietzsche escreveu, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Então a questão que fica é, o que você fará com esta compreensão? Continuará oscilando entre o desespero nihilista e as falsas consolações,
nunca verdadeiramente confrontando ou superando o vazio que corrói silenciosamente sua capacidade de experimentar a vida em sua plenitude? Ou terá a coragem de olhar diretamente para o abismo e, ao invés de encontrar desespero, descobrir uma liberdade criativa sem precedentes? A escolha, como sempre enfatizou Nietzsche, é sua. E no ato de escolher conscientemente, você já começa a transcender o vazio existencial que define nossa era. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Se este vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que pode estar lutando silenciosamente com o vazio existencial sem compreender sua origem ou sua possível transcendência. Às vezes, uma única ideia pode ser a faísca que incendeia uma transformação profunda. Deixe nos comentários como o vazio existencial tem se manifestado na sua vida. Sua perspectiva única pode iluminar o caminho de outra pessoa. E lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Algo em você já reconhece a natureza do abismo que enfrenta. Já sente o chamado para uma relação mais autêntica e criativa com a existência. Como diria Nietzsche, é preciso ter ainda caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. Seu desconforto atual com o vazio existencial pode ser precisamente o caos necessário para o nascimento de algo extraordinário. Uma forma de vida que não nega o abismo, mas dança na sua borda. Aqui é o canal Psicologia Obscura. Até o próximo vídeo.